articles. A, an, ou a, an, ou the. Artigos indefinidos, indefinite articles, ou artigo definido, definite article. A or an. Qual é a diferença de um e do outro? Tá? Em significado, eles têm o mesmo sentido, significam a mesma coisa. A e an have the same meaning, têm o mesmo significado. Eles significam um ou uma. Se eles significam um ou uma, isso também quer dizer que a gente só pode usar para substantivo, ou para falar ou contar coisas ali no singular, né? Para falar de substantivos no singular. Tá? E a diferença, quando eu uso a or an, tem a ver com o som da palavra seguinte. Toma muito cuidado, porque aqui algumas pessoas memorizam de forma incorreta. Algumas pessoas pensam assim, começou com consoante, começou com vogal. Não, a gente está falando de som, tá? Então segue aqui para a próxima linha nessa imagem. Quando a próxima palavra começar com som de consoante, consonant sound, eu uso a ou a. Já quando a próxima palavra começar com som de vogal, eu uso an. Book é uma consoante? Sim, e ela tem som de consoante. Então, por ela ter o som de consoante, book, eu uso o artigo a ou a. A book, um livro. A car, um carro. A dog, um cachorro. Ou uma cachorra, ok? Então, começou com um som de consoante, o artigo que vem antes é o a. Já se começou com um som de vogal, por exemplo, apple, an apple. E na fala a gente junta, é como se fosse uma palavrinha só. Emenda o N com a vogal. An apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. Todas essas palavras aí depois do an são palavras com som de vogal. Espera lá. Não é toda vogal que tem som de vogal? Não é toda consoante que tem som de consoante? Não. E olha o próximo exemplo. House começa com a letra H, que é uma consoante. House. Além de começar com uma consoante, ela tem som de consoante. House. House. Então, por isso eu uso a house. Uma casa. Porém, a palavrinha hour, que também começa com H, e H é uma consoante, eu não falo hour, eu falo a, hour. Como eu tenho uma palavra com som de vogal, a, eu então não posso usar o a, eu tenho que usar o an. An hour. A house, an hour. An uncle. Uncle. Uncle é tio. E tem um som de a. A é vogal. Já aqui, eu tenho, começa com U, que é uma vogal, mas o som ali, essa palavrinha, eu não falo university. Eu não falo anniversary. Anniversary, como eu falo uncle. Eu falo com sonzinho de you. Sonzinho de you. You não é vogal. You é consoante. Então, eu tenho que falar a university e não an university. Entenderam a diferença? Não é porque começa com consoante ou começa com vogal. É porque começa com um som de consoante ou começa com um som de vogal, ok? O próximo artigo é o artigo the. The. Diferente de um e uma, que é um artigo indefinido,
O the é um artigo definido. Ele significa o ou a. E quando eu uso o carro, a casa, e não um carro, uma casa, se eu uso o ou a, eu estou definindo, por isso é um artigo definido, tá? Então, diferente do a e do an, que eu falo de algo qualquer, um uso geral, digamos assim, um carro ali na rua, uma casa na quadra de onde eu moro, tá? Indefinido, aqui já não. Aqui eu já estou falando de algo específico. O carro, aquele que está ali na frente da minha casa. Tá? A casa amarela na esquina da minha casa, por exemplo. Então, o the é um artigo definido que eu uso para falar de coisas específicas e, mais uma diferença, o a e o an eu uso só para singular. Já o the eu também uso para plural, porque o the significa o, a, mas também significa os, as. The car, o carro. The cars, os carros. Dá uma olhada nesse exemplo. John ele está lendo assim, Once upon a time. Once upon a time é uma expressão muito comum em inícios de histórias, contos de fadas. Era uma vez. Once upon a time. Era uma vez. There was a house with a man, a dog and a cat. Era uma vez, existia uma casa com um homem, um cachorro e um gato. Eu ainda não sei que homem, que cachorro e que gato. Não sei qual casa. É algo geral, por isso eu usei o artigo a, ok? Segundo quadrinho. The man was thin. The man was thin. O cara, o homem, era magro. The dog was happy. O cachorro era feliz. The cat was fat. E o gato era gordo. Olha a diferença. No primeiro, eu não sabia que casa, que homem. Já aqui, eu estou usando o artigo definido the. Então, já é mais específico. Eu estou falando de qual homem? Aquele que ele mencionou no primeiro quadrinho. Qual cachorro? Qual gato? Esse aqui, ó, que ele falou no primeiro quadrinho. Then the cat, porque agora eu já sei qual gato, não é qualquer um não, é aquele da história. The cat ate my breakfast. The dog, aquele cachorro específico da história, chewed up my slippers this morning. This sounds familiar. Então, o gato comeu meu café da manhã. E o cachorro comeu os meus chinelos essa manhã. E aí o Garfield pensa, parece tão familiar essa história. Então, por que a gente está falando ali no primeiro quadrinho usando o artigo a, ou a, e ali depois eu uso the? Porque quando o John fala a house, a man, a dog, a cat, it is the first time he talks about them. É a primeira vez que ele fala da casa, do homem, do cachorro e do gato. Eu ainda não sei qual. E, em geral, é a primeira vez que ele está falando sobre esses elementos aí na história. Já quando ele usa the man, the dog, the cat, a gente sabe, we know which man. A gente sabe qual homem, cachorro e gato ele está falando. Qual é o homem, qual o cachorro e o gato que ele quer dizer ali? O homem, o gato e o cachorro, the man, the dog and the cat that live in the house. Qualquer homem, qualquer gato e qualquer cachorro. É o homem, o gato e o cachorro que moram na casa. Aquela casa específica da história. Perceberam a diferença? Se eu uso a or an, é genérico.
Se eu uso the, é específico. Não é um homem qualquer mais, é aquele que mora na casa. É específico, é o da história. Resumir, a eu uso para coisas em geral, general things. Used only with singular words. Só uso com palavras no singular. E antes de sons de consoante. And, também para coisas gerais. Use only with singular words, igualzinho a, porém, before vowel sounds, antes de sons de consoante. Já o the é para coisas específicas. Não é um restaurante, é o restaurante que eu gosto, tá? E eu uso used with singular and or plural words. Eu uso com singular ou plural, palavras no singular ou palavras no plural, diferente de a e an. A, general things. Example, a car, a house, a restaurant. Um carro, uma casa, um restaurante. Já universe, you, sonzinho de you, sonzinho de consoante. Som de consoante, então eu não posso usar an universe, mas sim a universe. So, an universe is not correct. An umbrella, an interesting movie, an hour. Já o honest, eu não posso falar a honest, é an honest, porque o H, embora seja uma consoante, tem som de vogal, O. Ela é muda, começa com O e O é vogal. Então, an honest man, por exemplo. Um homem honesto. An honest man. Mais um exemplo. Tim sat on a chair. O Tim sentou em uma cadeira. Talvez uma das muitas cadeiras que tinha ali na sala. Perhaps one of many chairs in the room. Agora, se eu falo Tom sat on the chair nearest or the chair nearest or é uma cadeira específica. Ele não sentou em uma cadeira. Ele sentou na cadeira mais próxima à porta. Então, é específica, eu uso the. I have to go to the bank today. Usei o the específico. Eu preciso ir ao banco. Aquele banco. Você já deve saber, como eu usei o artigo definido, the, você já sabe qual banco eu estou falando. Is there a bank near here? A bank. Tem algum banco? Tem um banco aqui perto? Qualquer um, tá? Qualquer um já resolve, não é aquele específico. Então, se não é específico, eu uso a. Bank, som de consoante, então eu uso a. 2 exercícios para vocês. Leiam, interpretem cada frase, percebam o som que eu estou falando ali, o som próximo, da próxima palavra depois do artigo. Se é consoante, se é vogal. Se eu estou falando de um substantivo específico ou não. E escolha corretamente. Por exemplo, this morning I bought a newspaper. Essa manhã eu comprei um jornal. And a magazine. Um jornal e uma revista. The newspaper is in my bag. Eu comprei um jornal e uma revista. O jornal está na minha bolsa. But I can't remember where I put the magazine. Mas eu não consigo lembrar onde eu guardei a revista. Faça o restante ali. Number 2. Corrija ali cada frase, leia atentamente e, se necessário, coloque o artigo na frase para que ela fique correta. Por exemplo, would you like apple? Tá faltando um artigo aí. Você gostaria de uma maçã? Would you like an apple? Would you like an apple?
How often do you go to dentist? Tá faltando um artigo aqui. Que artigo eu vou colocar? Se eu estiver falando de um dentista específico, how often do you go to the dentist? Se eu não estou falando de um específico, um dentista qualquer. Com qual frequência você vai a um dentista aí? How often do you go to a dentist? Porque dentist começa com som de consoante, então eu uso a. Escreva as duas formas ali, ok? Chequem o gabarito depois de fazer os exercícios, anotem as suas dúvidas e divida-as comigo para que a gente possa resolver e esse conteúdo esteja bem prático e facinho aí, para que você resolva sempre os exercícios e use na fala quando necessário, ok? So, see you next time. Bye bye.